Fala pessoal, meu nome é Rudy Reis, eu sou o professor de História e quero começar agradecendo por vocês estarem aqui. Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu batizei de Pequena Porção. E o objetivo dessa série é levar até a população de nossa amada cidade de Porciúncula, de um jeito prático, simples e até divertido, alguns fatos interessantes que fazem parte da nossa história. Infelizmente, a história de nossa cidade tem se perdido com o tempo. E embora algumas iniciativas de preservação tenham sido tomadas nos últimos anos, como por exemplo a página Memórias de Porciúncula do meu amigo Vitor, eu achei por bem criar esse conteúdo que pudesse nos ajudar a resgatar de alguma forma as nossas raízes. Bom, e para começar, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história do nome da nossa cidade. Provavelmente você, porciunculense, durante algum passeio ou enquanto morava fora da nossa cidade, ao dizer para alguém que você é de Porciúncula, teve que dizer o nome da cidade para a pessoa umas 2 ou 3 vezes, não é verdade? Ô rapaz, mas você é de onde mesmo? Porciúncula. Porci o quê? Porciúncula. Porto Seguro? Não, Porciúncula. E quando você já não aguenta mais responder o nome da cidade, a resposta é sempre a mesma. Porto Fundo? É no interior do estado do Rio, perto de Itaperuna, Campos. Ah, tá. Bom, de qualquer forma, de fato, o nome da nossa cidade é, no mínimo, diferente. Mas e aí? E você? Sabe de onde vem esse nome Porciúncula? Bem, em meio à nossa pequena porção, é muito comum nós encontrarmos várias pessoas que respondem a essa pergunta dizendo que Porciúncula significa pequena porção. Inclusive, esse é o termo que dá nome à nossa série de vídeos aqui. Mas você sabia que o termo pequena porção nada tem a ver com a história do nome da nossa cidade? Na verdade, nossa cidade já teve vários nomes ao longo de sua história. O primeiro deles chega a ser, no mínimo, curioso. Você sabe qual é? Não? Então deixa que eu te conto. Segundo uma antiga tradição, o nome primitivo de Porciúncula teria sido Santo Antônio dos Macacos. Isso mesmo, dos macacos. Isso ocorreu porque lá no início da nossa história, quando nós ainda éramos um pequeno arraial, haveria aqui uma enorme quantidade de macacos que viviam perambulando nos telhados das casas e principalmente no alto da capela. Agora, você já imaginou essa cena? Segundo essa tradição, os macacos viviam invadindo as casas. Agora, quem sofria mesmo com eles eram os donos dos botequins. Isso porque na época era muito comum a venda de bananas nesses botecos. E daí é só você juntar os pontos e você vai entender o porquê desses botecos serem as principais vítimas dessas invasões. Pouco tempo depois, nós recebemos o nosso primeiro nome oficial, Santo Antônio do Carangola. A análise desse nome é fácil de fazer. O Santo Antônio fazia referência a uma antiga promessa de José de Lanes, o desbravador da nossa região, que quando teria atravessado um rio, teria feito uma promessa ao santo, que segundo ele, o teria poupado a vida. Já o Carangola fazia uma referência ao rio que cortava e ainda corta a nossa cidade. Bom, mas e o nome Porciúncula? Onde entra nessa história? O livro Subsídios para a História de Porciúncula, do saudoso Dr. Edésio, conta uma história, uma hipótese no mínimo estranha para o significado da palavra Porciúncula. Segundo essa hipótese, a palavra Porciúncula derivaria do latim e significaria unha de porco. Estranho, não é verdade? Mas a história real do nosso nome não leva em consideração nem porcos e nem macacos, mas uma Maria Fumaça. Acontece que no final do século XIX, Porciúncula, que como vimos na época se chamava Santo Antônio do Carangola, enfrentava um grande problema. Havia uma estrada de ferro que passava pela nossa cidade. Entretanto, não havia aqui uma estação, e isso muito incomodava a população do arraial. Inclusive, houveram até brigas entre o povo e os funcionários da estrada de ferro. Assim, no ano de 1893, o então governador do estado do Rio de Janeiro, chamado Tomás da Porciúncula, interveio na situação e contribuiu para a construção de uma estação na cidade. Estação essa onde hoje funciona o nosso Centro Cultural. Para homenagear o governador, batizou-se a estação de Porciúncula. Com o passar do tempo, todos passaram a conhecer o pequeno arraial de Santo Antônio do Carangola como Porciúncula. E em 1938, por meio de um decreto federal, oficializou-se o nome. E aí, gostou da história do nosso nome? Já conhecia ela? Sabe de algum outro detalhe que nós deixamos de fora? Então deixa aí embaixo nos comentários e até mais, pessoal!